Olá pessoal, vamos dar início ao conteúdo de sistema de equações lineares. Antes da gente começar a resolver sistemas lineares e tudo mais, a gente vai fazer na aula de hoje algumas definições. A gente vai dar mais atenção a algumas definições que são essenciais para a gente compreender o conteúdo de sistemas lineares. Primeiramente, antes da gente começar com sistemas lineares, a gente primeiramente tem que entender o que é uma equação linear, certo? Então, primeiro a gente tem que compreender o que é uma equação linear para a gente poder falar de sistema de equações lineares, certo? Então, vamos lá. O que é uma equação linear, né? Uma equação ela é dita linear se ela for da seguinte forma: A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais A3 vezes x3 mais A4 vezes x4 mais A5 vezes x5 mais reticência até AN vezes xn igual a um A0. Onde quem são esses A0, A1, A2, A3, A4, A5 até o AN? Eles são chamados de coeficientes e eles são reais, são números reais. Certo? Então esse A1 aqui, A2, A3, esses Azinhos aqui, ó, são números reais, ok? E esses X1, X2, X3 até o Xn são as incógnitas. Ou seja, o que é essas incógnitas? Esse X1, X2, X3 até o Xn. São justamente os valores, né, as letras que a gente tem que determinar os valores, né? Lembra de equações de primeiro grau, equação de segundo grau, né? A gente tinha que determinar o valor de uma determinada letra, que a gente chamava de incógnitas. Então aqui é a mesma coisa. A diferença é que vai ter mais de uma incógnita para a gente determinar. Certo? E esses Azinhos aqui a gente vai conhecer os seus valores. Certo? Então os Azinhos a gente conhece, são os coeficientes. E os X a gente tem que determinar os valores. Na maioria dos casos, não apresenta na equação x1, x2, x3, x4, x5, até o último x. Por exemplo, essa equação linear aqui, ó, exemplo. Vamos pegar como exemplo a equação 2x mais 3y menos 4z igual a 8. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Igual a 8. Perceba que isso é uma equação linear. Isso é um exemplo de equação linear. Mas note que essa escrita está um pouco diferente dessa daqui. Por quê? A gente tem a incógnita x, a incógnita y e a incógnita z. Mas a gente só fez uma troca, a gente só trocou o nome da letra. A gente pode muito bem fazer a associação desse x1 com esse x, desse x2 com esse y e desse x3 com esse z. Certo? Note que só vai até a terceira incógnita, ou seja, esses elementos aqui não tem mais, ou seja, só tem 3 incógnitas. Então esse nzinho aqui é 3, então só tem o x1, x2 e x3. Igual ao 8, certo? Quem é o A1? O A1 é justamente o número que acompanha a primeira incógnita. Então, o A1 a gente está associando a esse 2. Ó. Quem é o A2? Ora, é o que acompanha a segunda incógnita, a gente está associando a esse 3. Quem é o A3? Ora, é o menos 4, certo? Então, aqui a gente tem justamente um exemplo de uma equação linear. A gente tem a igualdade, né? E a gente tem o A0, que no caso é o 8. Ok? Então, nessa equação aqui, a gente tem o quê? A gente tem que as incógnitas são x, y, z e os coeficientes são 2, 3, menos 4 e 8. Certo? Então, isso é um exemplo de uma equação linear. Vamos fazer mais um exemplo. Pega mais um exemplo de equações lineares. Uma apagada. Vamos pegar aqui um exemplo 5.
5x, né? 5x menos 8y menos 7z mais w igual a 9. Agora vamos fazer as associações, né? Vamos associar essa equação aqui, que é a equação geral, que representa as equações lineares, do exemplo que a gente tem, certo? Note que esse x1 é o x, a primeira incógnita, certo? Esse x2 é o y, a segunda incógnita. Esse x3 é o z e esse x4 é o w. Note que daqui para frente não tem mais, ó. Essas incógnitas aqui, ó, não tem mais, ou seja, só vai até o x4, porque só tem 4 incógnitas. A gente tem a igualdade e a gente tem o 9. Vamos associar os coeficientes. O A1 é o 5, o A2 é o menos 8, o A3 é o menos 7 e o A4 é o 1. Não aparece, mas tem um aqui, né? Mais W, né? É a mesma coisa que mais um W, né? Só que não é necessário aparecer esse 1. A gente sabe que existe um coeficiente 1 aí, né? E a igualdade, e depois da igualdade tem o 9. Então o A0 é 9. Certo? Deu para entender? Belezinha? Então vamos continuar. Alguns exemplos de equações que não são lineares, né? Vamos fazer alguns exemplos onde essas equações, né, não são lineares. Quando é que uma equação não é linear? Se a equação apresentar nas incógnitas potências diferentes de 1, ou seja, se o maior expoente das incógnitas não for 1, então a equação não é linear. Por exemplo, 4x ao quadrado menos 2y igual a 10. Essa equação não é linear. Por que ela não é linear? Ora, porque o expoente do x aqui, ó, desse x é 2. Portanto, ó, veja que não está nesse formato aqui. Ó. Então, o expoente aqui não pode ser 2, tem que ser sempre 1. Ó. Todos os expoentes desse x aqui são sempre 1, para poder ser uma equação linear. Certo? Agora a gente vai tratar de soluções de uma equação linear. Certo? Lembra lá de equação de primeiro grau, que a gente tinha, por exemplo, assim, ó, 3x mais 2 igual a 8, né? A gente tinha que fazer o quê? 3x, né? A gente tinha que passar esse termo aqui que não tem a incógnita para o segundo membro, né? Então a gente passaria para o segundo membro, aí ficaria 3x igual a 8 menos 2, né? Aí 3x igual a 8 menos 2 daria 6. Passaria esse 3 aqui que está multiplicando, né? Dividindo o segundo membro. Então a gente ficaria com x igual a 6 sobre 3. Aí ficaria x igual, 6 dividido para 3, 2. Então x seria igual a 2. Né? Então a solução dessa equação aqui é 2. De fato, se a gente pegar e substituir, né? Vou apagar aqui. Se a gente pegar esse x e substituir por 2, né? Pegando esse x aqui, ó, substituindo por 2, vai ficar, ó, 3 vezes 2 mais 2. 3 vezes 2 é 6, mais 2. 6 mais 2 vai dar 8. De fato, ó, resultou em 8. Portanto, x sendo 2, essa igualdade fica verdadeira. Ou seja, realmente 2 é a solução dessa equação. Então, nas equações lineares, o que acontece? A gente tem que descobrir, a gente tem que calcular esses valores desse x, né, que a gente geralmente, como eu comentei,
a gente vai trocar por outras letras, x, y, z, w, né? E os valores dessas letras são justamente a solução da equação linear, né? Então, dada uma equação linear, né, como a gente já viu, explicando anteriormente, dessa forma aqui, né, A1, x1 mais A2, x2, até o AN, que é o último, xn, igual ao A0. Se você tiver uma equação linear dessa forma, né, se você tiver uma equação linear, então, esses numerozinhos aqui, ó, é a solução dessa equação aí. Se ao substituirmos respectivamente cada valorzinho desses daí, né, esse xi com i variando de 1 até n, né, x significa xi com i variando de 1 até n, significa que o x1, o x2, o x3, o x4 até o xn, né, ao ser substituídos por esses xzinhos aqui, na incógnita xi, a gente vai encontrar o valor de A0, né, como resultado. Então, se a gente substituir esses valorzinhos aqui, que vão ser dados, obviamente, nos valorzinhos do x, fazer a conta e a gente encontrar o valor do A0, então, esses valorzinhos aqui é uma solução da equação linear. Né? Falando assim com letras, parece ser difícil, mas não é. É só a gente substituir. Né? Ó, vamos verificar. Por exemplo, verifique se 1, 2 menos 3 é a solução da equação linear. 2x menos 5y menos 4z igual a 4. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente pegar esses valores e substituir nessas incógnitas aqui, respectivamente. Como assim respectivamente? Ora, esse primeiro valor aqui, ele é o x, é como se fosse o x1, né, lá da equação linear. Então, vai ser o x. Esse segundo valor aqui, ó, vai ser o y, que é a segunda incógnita. Então, esse segundo é o y. E esse terceiro aqui é o z, né, que é a terceira incógnita. Então, aqui vai ser o z. Então, o que a gente vai fazer com esses três valores? Ora, vamos pegar e substituir nessa equação. Se o resultado der 4, então é porque esses três números aqui é uma solução dessa equação linear. Certo? Então, vamos fazer isso. Vamos substituir e verificar se realmente é solução. Então, vamos lá. Pega 1 e substitui no lugar do x. Vai ficar 2 vezes 1. Pega 2 e substitui no lugar do y. Então, vai ficar menos 5 vezes 2. Pega menos 3 e substitui no lugar do z. Então, vai ficar menos 4. Menos 4 vezes, cuidado com esse sinal, né? O 3 é negativo, então vamos colocar entre parênteses. Menos 3. Fecha parênteses. Agora vamos resolver, né? 2 vezes 1, 2. Menos 5 vezes 2, 10. E aqui vamos fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos fica mais. 4 vezes 3 fica 12. Né? Então vamos lá. 2 menos 10. Repete o sinal do maior, né? Porque o 2 é positivo. Então vamos repetir o sinal do maior. Quem é maior em módulo é o 10. Então vamos repetir o sinal dele. Menos. E vamos subtrair. 10 menos 2, 8. Então sinais diferentes. Ó. Repete o sinal do termo maior e subtrai. Então 10 menos 2 dá 8. Repete o sinal do 10. Fica menos 8. Mais 12. Novamente, vamos utilizar o jogo de sinal. Sinais diferentes. Repete o sinal do termo maior, no caso é o 12. Então, repete o sinal dele, é positivo, vai ficar mais. E subtrai. 12 menos 8 vai dar 4. Esse mais não precisa aparecer, então é simplesmente 4. O resultado é simplesmente 4. Certo? Então, como a gente encontrou o resultado igual ao que tinha depois da igualdade, ou seja, igual ao A0, né, que é o que está dizendo aqui, ó, se for igual ao A0, então, porque esses valores aqui é solução da equação linear. Então, de fato, é a solução da equação linear. Pronto, agora eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem resolver essa questão da lista de exercícios que eu passei para vocês.
que está lá no CIEP, certo? E eu também mandei para alguns de vocês via WhatsApp. Então é uma questão do sistema lineares, né? A introdução, solução de um sistema linear, que a gente está tratando solução de equações lineares para depois ir para a solução de sistemas lineares. Então a questão diz o seguinte: verifique qual das tríplas ordenadas a seguir é solução da equação linear x mais 2y mais 4z igual a 1. Então é bem simples essa questão, é simplesmente que ela pede simplesmente que você verifique qual desses números aqui é solução dessa equação linear. Então você vai pegar e substituir. Primeiro número na primeira incógnita, segundo número na segunda incógnita, terceiro número na terceira incógnita. Fazer a conta e verificar se dá 1. Se der 1 é porque é a solução. Se não der 1, você vai partir para a próxima. E a que você tentou que não deu 1 não é a solução. Você vai partir para a próxima. Até você encontrar que dá certo. Beleza? Então pausem o vídeo e tentem resolver. Certo? Que logo mais eu trarei a solução. Então vamos lá. Vamos tentar resolver a questão. Vamos verificar se vocês acertaram. Então o que a gente vai fazer? Vamos tentar primeiro a letra A. Vamos verificar se a letra A é ou não solução. Então a letra A, ó, o x vale 0. Então eu vou substituir logo. 0 mais o y vale menos 4. Então vai ficar mais 2 vezes, aí parêntese, menos 4. Fecha parêntese. O z é menos 1. Então vai ficar mais 4 vezes, parêntese, menos 1. Vamos fazer essa conta e verificar se vai resultar em 1. Se resultar em 1 é porque é a solução. Então vamos lá. Aqui dá 0 mais... vamos fazer o jogo de sinal, né? Multiplicando aqui esse mais. Então esse 0, vamos lá. Então vai resultar em 0. E aqui vamos fazer o jogo de sinal. Mais vezes menos vai dar menos. 2 vezes 4 vai dar 8. E aqui também é o jogo de sinal. Mais vezes menos vai dar menos. 4 vezes 1 vai dar 4. 0 menos 8 vai dar menos 8. Menos 4. Sinais iguais, repete o sinal, menos e soma. 8 mais 4 vai dar 12. Então veja que a gente só usou o jogo de sinal. Repetiu 0. Na realidade a gente poderia simplesmente cortar esse 0, né? Porque não vai influenciar na conta. E a gente usou o jogo de sinal. Mais vezes menos, que deu menos. 2 vezes 4, que deu 8. Mais vezes menos, que deu menos. 4 vezes 1, que deu 4. Sinais iguais, né? Ó, sinais iguais, repete o sinal e soma. 8 mais 4 dá 12. Como resultou em 12, ó, que é diferente de 1, então não é solução. Então a letra A não é solução. Então vamos testar a letra B. Na letra B, a gente tem como todas as incógnitas 1. Então o x é 1, o y é 1 e o z é 1. Então vamos substituir. Vai ficar 1 mais 2 vezes 1 mais 4 vezes 1. Que vai dar 1 mais 2 vezes 1, que é 2. Mais 4 vezes 1, que é 4. Ora, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 4 dá 7. Então, não resultou em 1. Portanto, a letra B também não é solução. Vamos tentar a letra C. Na letra C, a gente tem as incógnitas como sendo, os valores das incógnitas como sendo 1, 2 e 3, respectivamente. X sendo 1, Y sendo 2 e Z sendo 3. Então, vamos substituir na equação. Vai ficar 1 mais 2 vezes 2 mais 4 vezes 3. Aqui vai dar 1 mais 2 vezes 2, 4, mais 4 vezes 3, 12. Ora, 1 mais 4 dá 5.
5 mais 12 vai dar 17. Ora, 17 é diferente de 1. Portanto, a letra C também não é solução. Temos que encontrar a resposta como sendo 1. Então, só nos restou a letra D. Então, vamos verificar que, de fato, a letra D é a solução. Na letra D, a gente tem o x sendo menos 1, o y sendo 3 e o z sendo menos 1. Então, vamos pegar eles e substituir, respectivamente, em seus valores. No lugar do x, vamos colocar menos 1. Vou colocar aqui letra D. Colocar no lugar do x o menos 1. Mais 2 vezes. No lugar do y, a gente vai colocar 3. Então, 2 vezes 3. Mais 4 vezes. No lugar do z, vamos colocar menos 1. Então, 4 vezes menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1. Mais 2 vezes 3 vai dar 6. Mais vezes menos vai dar menos. 4 vezes 1 vai dar 4. Vamos agora usar o jogo de sinal. Sinais diferentes. Repete o sinal do maior. Então, que é o 6. Então, repete o sinal dele, é mais. E subtrai. 6 menos 1 vai dar 5. Menos o 4. Né? Então, novamente, vamos usar o jogo de sinal. Sinais diferentes. Repete o sinal do maior, que é o 5. Então, vai dar mais. Subtrai. 5 menos 4, que vai dar 1. Como deu positivo, esse mais pode ser retirado. Então, vai ficar simplesmente 1. Portanto, a resolução deu 1, que é o que a gente esperava que resultasse. Portanto, a resposta correta é a letra D. Ok? Espero que vocês tenham acertado e até o próximo vídeo.